Olá pessoal, hoje nós estamos na aula número 4, com a quarta crença limitante, que ela, no meu entendimento, também é uma das crenças que mais vemos nos nossos dias atuais. E eu entendo que ela é muito frequente, e essa crença está muito ligada a preciso agradar todo mundo. Então essa é a crença, preciso agradar todo mundo. E ela é muito comum, como eu falei agora há pouco, ela vai aparecer especialmente em pessoas que são sensíveis e pessoas que são muito responsáveis, né, com as suas coisas, com o mundo, e também pessoas que se importam com outras pessoas. Então você vai perceber de que quem é muito sensível, quem é muito responsável, quem se importa com o coletivo, com as outras pessoas, pode desenvolver ou ter essa crença, eu preciso agradar todo mundo. Aí você vai falar assim, Dani, tá, então essa crença é a necessidade de agradar todo mundo? Sim, né? E ela foi muito presente, por exemplo, na minha vida, não é? Durante muitos e muitos anos eu carreguei essa crença comigo. Você também pode já ter sentido isso, ou você deve sentir isso se você está se identificando, né, com o que eu estou falando, com essa crença. E ela está muito direcionada a eu preciso evitar conflitos, eu não posso ter confusão, eu não gosto de confusão, né? Então toda vez você tenta evitar ali um conflito, então você já concorda com tudo, você nunca quer decepcionar ninguém, você quer todo mundo, você quer manter todo mundo satisfeito, não é? E isso, esse tipo de comportamento, né, se você quer agradar todo mundo, muitas vezes o preço que a gente paga disso é muito alto, é muito alto. E eu quero lembrar você o seguinte, que essa crença, assim como as outras, ela tem uma origem cedo na vida, ou ali na fase da infância ou na fase da adolescência. E nós, crianças, ou as crianças, elas vão aprender isso de uma forma muito simples, ou de forma explícita, ou de forma silenciosa. Por quê? Quem tem essa crença muito latente vai entender de que o amor, ele está ligado ao comportamento. Então, assim, quando a gente agrada as pessoas, eu recebo aprovação. Quando eu frustro alguém, por exemplo, eu tenho uma distância ou uma desaprovação. Então, eu fiz algo, de repente, lá na infância, que meu pai e minha mãe desaprovou, né? Então, o meu cérebro já entende. Puxa, eu não posso fazer nada mais para desagradá-los, porque senão eles não vão gostar de mim. E aí, com o tempo, a sua mente vai criando uma associação. Dani, que associação? De que para que você seja amado, você precisa agradar. Então, isso vai gerando, né, um apego ansioso. E você vai desenvolvendo, né, esse padrão, quando ele está muito ativo, o adulto vai viver em estado de hipervigilância social. Dani, mas o que é isso que você está falando? Esse adulto, ele vai viver constantemente observando a reação dos outros. Então, aonde ele estiver, em qualquer lugar que ele estiver, ele está sempre em vigilância, ou seja, observando o que está acontecendo, que ali a pessoa está falando, o que está acontecendo ali. Então, ou seja, ele vai criando um estado de alerta generalizado. E você vai perceber que isso gera também ansiedade. Então, geralmente pessoas que têm essa crença, eu preciso agradar todo mundo, são pessoas também ansiosas. E veja só, quais são os comportamentos que essa crença limitante gera, né? De que eu preciso agradar todo mundo. Primeiro, medo de rejeição. Depois, uma dificuldade de dizer não, colocar limites nas pessoas. Colocar a necessidade das outras pessoas sempre em primeiro lugar. Então, sempre que o outro quer, que o outro deseja,
principal do que os meus desejos. Então importa mais o que o outro deseja do que eu propriamente desejo. E eu começo a esconder partes da minha própria identidade. Eu começo a usar máscaras para me relacionar. E isso vai levar, ao longo do tempo, um esgotamento emocional. A pessoa vai ficando esgotada emocionalmente. E é interessante porque no cérebro ele vai entendendo que essa rejeição social vai criando áreas semelhantes à dor. Então, sempre que houver alguma situação onde você percebe que você vai ser rejeitado ou que você acaba sendo rejeitado, isso cria um sentimento de dor dentro de você, né? E aí, para que essas pessoas que têm essa crença limitante de que eu preciso agradar todo mundo, evite essa sensação, o que ela faz? Ela agrada todo mundo, porque a desaprovação é uma forma de autoproteção. Então, o que eu estou querendo dizer? Explicando melhor aqui, né? Para eu evitar essa desaprovação, para eu não sentir essa dor de desaprovação, né? Porque é isso que o meu corpo vai acabar reagindo, eu vou sempre agradar todo mundo, porque isso vai ser uma forma de autoproteção. Para quê? Para que eu não sofra. Olha que interessante, né? Então, a sua mente vai entender que agradar todo mundo é uma estratégia de segurança. Então, veja, você vai criando essa tríade de corpo, mente e alma, toda voltada para o não sofrimento. Por quê? Porque a dor da rejeição é muito grande, né? É muito grande. E se eu pudesse colocar um exercício aqui para você, seria o seguinte, de que se você entende que essa crença limitante é muito presente em você, você precisa começar a estabelecer pequenos limites no dia a dia, tá? Então, assim, você pode escolher uma situação bem simples, bem cotidiana, e você pode começar escolhendo, falando um não respeitoso, sabe? Um não tranquilo. Pode ser uma coisa bem pequena, uma coisa que no seu entendimento, mas Dani, isso aí é muito pequeno, é muito bobo. Exatamente, nós temos que começar com os pequenos nãos, tá? E porque o objetivo aqui não é criar conflito. O objetivo aqui é treinar a sua mente a começar a tolerar essa possibilidade de desaprovação. E você vai reprogramando o seu corpo, a sua mente, para que você comece a transitar, a digerir melhor essas situações de desaprovação. Então, por exemplo, o ser amado, né, eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar aqui como exercício, de que para ser amado, você não precisa desaparecer, né? Você pode ser quem você é e ainda assim ser amado. Porque você vai perceber o seguinte, que quando você começa a colocar limites para as pessoas, fronteiras para as pessoas, você começa a ser respeitado. Você começa a ser amado, você começa a ser visto. Por quê? Você está se posicionando. Ao passo de que se está tudo bem para você, pode tudo, ninguém vai lhe respeitar. Então, eu quero que nessa aula hoje, que nós colocamos até aqui, você faça essa auto-observação. Se você se identificou, né, com o que eu falei aqui, introduza pequenos nãos na sua rotina, porque isso pode ser muito benéfico para você e para o seu corpo. Te vejo na próxima aula. Até lá.